Fala galera, Noviti da Colina, sem enrolação vamos a mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Acabou de acontecer e pode beneficiar o Vasco. Situação envolvendo o Santos é exposta pelo STJD e Josh Vander sorri. O Vasco da Gama volta a campo neste sábado 16 para encarar o Fluminense. Após esboçar uma reação sob comando de Ramon Dias, o gigante da colina deu uma estagnada nas últimas duas partidas e somou apenas um ponto. Mesmo assim, as atuações diante de Palmeiras e Bahia não foram ruins e a torcida espera que o time consiga embalar de vez. Entretanto, como o desempenho do time no primeiro turno ficou muito aquém do esperado no primeiro turno, a caminhada do Cruz Maltino para evitar os seus 5 graus rebaixamento é longa. No momento, embora tenha 2 partidas a menos que o tricolor de aço, o Vasco aparece com 9 pontos a menos que o primeiro time fora do Z4, justamente o Bahia. Isto é, além de precisar vencer Fluminense e América Mineiro, 2 partidas que possui a menos do que o rival, o Vasco também terá que vencer os seus confrontos diretos na tabela. Aproveitando este gancho, vale frisar que o Gigante da Colina visitará o Santos daqui a 2 rodadas, outro grande do futebol brasileiro que está afundado no Z4. Apesar do jogo ser na Vila Belmiro, o Vasco da Gama recebeu a notícia que o Santos terá que jogar com portões fechados. Por conta de objetos atirados no gramado na partida contra o Grêmio, o STJD puniu o Santos com 2 jogos sem torcida. Vale frisar que o Peixão ainda pode recorrer e mudar o cenário, mas a situação atual é essa. Não ajuda em campo e ainda quer tumultuar fora. Alex Teixeira causa nas redes sociais e revolta a torcida do Vasco. O Vasco volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro no clássico contra o Fluminense pela 23ª rodada da Liga Nacional. O jogo está marcado para o próximo sábado 16 às 16 horas como mando do Almirante. No momento, o time está na 18ª colocação com 17 pontos. Porém, agora, um novo problema surgiu. Em seu perfil no Instagram, através dos seus stories, Alex Teixeira compartilhou uma postagem que não caiu nada bem na torcida vascaína. Você pode valer muito, mas se estiver no lugar errado, nunca será reconhecido. Dados do Transfermarkt dão conta de que na temporada, o medalhão fez 28 jogos. Ele fez 3 gols e deu 4 assistências. Nas redes sociais, muitos torcedores se mostraram incomodados com a postura do experiente jogador, que além de não ter um bom desempenho em campo, agora virou assunto por uma postagem polêmica. O jornalista vascaíno Fernando Campo criticou Alex pela postagem que não foi das mais felizes. O Alex Teixeira já teve todas as oportunidades possíveis desde que voltou e não conseguiu ser importante no Vasco. Sequer conseguiu ser um líder ou uma referência para o restante do elenco. Não ajuda em campo e ainda quer tumultuar fora dele com post infantil? Que postura publicou o jornalista? Nos comentários, torcedores vascaínos reclamaram da postura e tem quem ache que ele já teria de ser demitido no ano passado. Tinha que ter sido dispensado depois da patética Série B com a camisa do Vasco. Ganhou um salvo-conduto e agora acha que tem alguma moral para ficar de indiretinha. Todos estavam na expectativa. Ramon Dias é surpreendido com euforia nos bastidores do Vasco após notícia espetacular. Na luta contra o rebaixamento, o Vasco tem clássico marcado diante do Fluminense no próximo sábado 16, às 16 horas, no estádio do Newton Santos. Com apenas 17 pontos em 21 partidas disputadas, o Cruz Maltino vem trabalhando nos bastidores para que a equipe tenha condições de iniciar uma reação. Vindo de 2 jogos sem vitória, sendo um empate e uma derrota, o técnico Ramon Dias não terá vida fácil para fazer esse elenco mudar de chave. Entretanto, o retorno dos torcedores a São Januário pode dar um gás a mais à equipe na competição. Isso porque na última quarta-feira 13, o Vasco conseguiu a liberação do estádio para receber os torcedores. Com isso, o Gigante da Colina contará com o apoio da torcida para a sequência do Campeonato Brasileiro. Diante da novidade, o Meia Paulinho comemorou o feito da diretoria. Estamos felizes pela liberação de São Januário. Ainda não tive a chance de atuar no estádio lotado. Já assisti pela televisão. São Januário é nossa força e estou ansioso para sentir a energia da torcida, destacou o jogador durante a entrevista. O Vasco estava afastado do estádio desde o dia 22 de junho, quando foi interditado após uma confusão durante a partida contra o Goiás. Mas agora o time de Ramon Dias poderá contar com o reforço da torcida para conseguir reverter a situação no Brasileiro. Para isso, a equipe terá que buscar o entrosamento e não pode mais deixar escapar pontos. A cada rodada a situação vai ficando ainda mais complicada para a equipe. Chapa com 2 ex-jogadores ídolos, Edmundo convence geral e promove reviravolta para bater em todos os candidatos no Vasco. Pedrinho anunciou a saída da Globo e mexeu com tudo nos bastidores do Vasco da Gama. Informações atualizadas no decorrer das horas pelo setorista Bruno Braz, do UOL Sport, dá conta que o fio condutor disso estar acontecendo é Edmundo. O ex-jogador não para por aí e acaba por convencer mais uma a entrar no desafio. Edmundo é um dos cabeças do grupo que tenta convencer Pedrinho a aceitar o desafio, informa Braz ao falar que o trio deve compor a chapa Sempre Vasco. Nas próximas eleições presidenciais do Cruz Maltino, previstas para acontecerem no dia 11 de novembro, com horário de 10 horas às 22 horas.
A publicação dá conta de quem completa o grupo para fortalecer a chapa e causar maior convencimento, resultando em mais votos. Felipe Maestro é o melhor amigo de Pedrinho desde os tempos de base do Vasco e está disposto a encarar o projeto, crava o comunicador depois das últimas notícias. Cabe ressaltar que Edmundo e Felipe apoiam a candidatura de Pedrinho, mas em caso de formação de chapa, não serão indicados a vice-presidências. Eles estarão no projeto com outras funções, acrescenta o jornalista Bruno Braz, deixando bem claro que devem haver outros nomes junto com os ídolos do Gigante da Colina. Edmundo, Felipe e Pedrinho marcaram época defendendo a Cruz de Malta no peito esquerdo. A experiência que a torcida tem com ex-atletas no comando está longe de ser das melhores e por isso existe repulsa pela ideia que está sendo concretizada aos poucos pelos medalhões que afirmam ser Vasco até morrer. Michael fecha com o clube brasileiro e trabalha para conseguir liberação do Al Hilal. O atacante Michael, ex-Flamengo e hoje no Al Hilal, grande clube do futebol saudita, tem um acordo verbal para voltar ao futebol brasileiro em 2024, ano que se abre uma nova janela de negócios por aqui. Por parte do atleta, já há um princípio de acordo, restando, agora, o acordo final com o Al Hilal. Michael defende as cores do Alameda Hilal desde o começo de 2022, quando, em alta, deixou o Flamengo, para viver um novo desafio no futebol saudita e também ter um suporte financeiro maior. Mais de uma temporada depois, ele pode estar voltando ao futebol brasileiro. Michael viveu seu auge na carreira com as cores do Flamengo. Ele foi contratado depois de ganhar destaque no Goiás, por um grande montante. O começo foi difícil, mas logo depois o atleta conseguiu realizar grandes jogos, e até nos dias atuais, causa saudade no torcedor do Flamengo. De acordo com informações, Michael tem acordo verbal para defender as cores do Vasco em 2024. A fonte conta que as conversas estão encaminhadas de forma positiva, para que Michael defenda as cores do time em 2024. Todavia, um acordo ainda não está totalmente selado devido ao forte jogo que faz o Al Hilal, que pede, ao menos, cerca de 8 a 10 milhões de euros para liberá-lo. Como Michael é um importante jogador do elenco de Jorge Jesus, os sauditas não têm intenção de apenas emprestá-lo. O Vasco da Gama volta a campo neste sábado 16 para encarar o Fluminense. Após esboçar uma reação sob comando de Ramon Dias, o Gigante da Colina deu uma estagnada nas últimas 2 partidas e somou apenas 1 ponto. Mesmo assim, as atuações diante de Palmeiras e Bahia não foram ruins e a torcida espera que o time consiga embalar de vez. Entretanto, como o desempenho do time no primeiro turno ficou muito aquém do esperado no primeiro turno, a caminhada do Cruz Maltino para evitar os seus 5 graus rebaixamento é longa. No momento, embora tenha 2 partidas a menos que o tricolor de aço, o Vasco aparece com 9 pontos a menos que o primeiro time fora do Z4, justamente o Bahia. Isto é, além de precisar vencer Fluminense e América Mineiro, 2 partidas que possui a menos do que o rival, o Vasco também terá que vencer os seus confrontos diretos na tabela. Aproveitando este gancho, vale frisar que o Gigante da Colina visitará o Santos daqui a 2 rodadas, outro grande do futebol brasileiro que está afundado no Z4. E você, torcedor? O que acha de Michael no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.